está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Olá, meu amigo e minha amiga, estou chegando aqui a pedido do Grupo Lareira, da nossa Catedral do Senhor Bom Jesus de Palmas, para em breves palavras conversar um pouquinho com vocês e sobre vocês e sobre um tema que é essencial aos nossos olhos, ao nosso coração, à nossa vida e à nossa vivência. Hoje eu gostaria de falar com vocês que o diálogo é uma necessidade. E talvez seja uma das cruzes mais pesadas que a gente tenha que carregar, porque muitas vezes a gente não compreende o que é o diálogo. Muitas vezes nós interpretamos o diálogo como uma forma de convencer o outro que ele está errado e de afirmar a certeza de que estamos certos também às outras pessoas. Eu tenho essa dificuldade. Acredito que você também passe por situações onde a dificuldade de dialogar se faça presente e nós não conseguimos colocar o que nós pensamos ou o que nós queremos em forma de aceitação ou em forma de dor também, que muitas vezes as palavras dos outros nos magoam, nos ferem e nos fazem nos sentirmos para baixos e desiludidos algumas vezes. O que eu venho falar com vocês hoje não é uma coisa fácil para se viver, não, muito menos para mim e também para vocês. Às vezes a gente briga com quem a gente mais ama. Talvez a nossa forma de dialogar passe por uma situação tão complicada com as pessoas que a gente mais quer bem. Talvez você esteja assistindo com a sua família esse vídeo nesse momento e você comece a entender por que a gente briga tanto? Por que nós temos necessidade de criticarmos as atitudes dos outros? Por que nós temos necessidade de falarmos dos outros para os outros e não temos a coragem de dialogar com as pessoas que nós queremos bem? E às vezes nós aprendemos a não querer bem uma pessoa porque nós ouvimos ela falar que nós não éramos boas pessoas ou que talvez o diálogo os levou a pensar algo diferente. Devemos entender, meus irmãos e minhas irmãs, que na maioria das vezes nós somos interpretados por aquilo que nós falamos. E nós somos julgados também por aquilo que nós falamos, e dialogar seria o melhor caminho, mas nós preferimos omitir. Às vezes nós temos um confronto direto na nossa casa e não temos a coragem de falar à esposa, ao esposo, aos filhos que aquilo não nos fez bem, mas temos uma coragem imensa de reclamarmos para os outros que nem fazem parte do nosso convívio. Às vezes nós vemos e não achamos certo o que alguma pessoa do nosso meio fez, mas nós não temos coragem de ir dialogar com essa pessoa e falar que aquilo para mim ou ao meu ver não é correto, mas nós gostamos de dialogar por fora e às vezes a pessoa que errou é a última a saber ou nem sabe. Dialogar, meu irmão e minha irmã, é abrir o nosso coração à mudança, primeiramente nossa mudança, e depois à mudança daquelas pessoas que nós amamos e queremos bem.
Talvez aí mora o grande problema. Como eu estou dialogando, como eu estou colocando a minha forma de pensar? Muitas vezes nós queremos impor. E muitas vezes nessa imposição, nós acabamos brigando e perdendo as pessoas que nós queremos mais bem e muitas vezes magoando. Quando foi a última vez que você sentou para conversar na sua família? Quando foi a última vez que você colocou o seu ponto de vista, mas não tentando convencer de que o outro estava errado e você estava certo? Quando foi a última vez que você conversou? Talvez você esteja pensando agora, padre, falar é fácil, quero ver viver isso. Não é fácil para ninguém, não. O padre às vezes não tem coragem de dialogar e acha muito mais fácil falar dos outros, criticar atitudes, mas não para a pessoa que errou, para os outros. Dialogar é uma necessidade que a gente tem que ter, primeiramente dentro da nossa casa. E a gente aprende a dialogar com os nossos pais. E assim vamos levando para a nossa vida. E a gente aprende também a não ser como os nossos pais foram. Se no nosso lar foi um ambiente de brigas, discussões, falta de diálogo, nós sabemos que isso nos faz mal e faz mal também a quem vive as ignorâncias das palavras malditas, das palavras que não são bem expressadas. E talvez a gente não tenha a sabedoria de lidar com isso. O que eu venho conversar com vocês hoje, meus amigos e minhas amigas? É que nós, na maioria das vezes, nós não entendemos que as nossas palavras podem ferir. O que sai da nossa boca pode destruir. O que sai da nossa boca pode matar. O que sai da nossa boca pode ferir e pode até afastar. Às vezes a gente acha que está fazendo muito bem quando a gente tem a atitude de falar assim, eu falo na cara, eu falo mesmo, eu dou a quem doer, eu sei falar e eu falo a verdade, eu levo para quem é interessado, eu falo, eu denuncio. Só que muitas vezes nós falamos por ignorância. Muitas vezes nós falamos porque nós achamos que estamos certos e no fundo não estamos. A nossa ignorância é muito maior que o diálogo na maioria das vezes, porque a gente não sabe o que o outro está passando, a gente não sabe a liberdade que o outro tem, e a gente não sabe nem a liberdade que a gente tem para chegar e falar para o outro o que a gente acha certo. Falar na cara, falar tudo não é um ato de pessoa inteligente, não. Falar na cara, falar tudo é o ato de quem não sabe dialogar. Na maioria das vezes nós deveríamos chegar e perguntar, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? O que está havendo com você? Quais são suas dores? Quais são as suas dificuldades? Por que nós estamos deixando chegar a esse ponto? E às vezes até com o esposo, com a esposa, tem gente que não fala e chega uma parte da vida e olha um para o outro e fala assim, eu acho que acabou o amor. Mas o amor é um diálogo entre duas pessoas que se querem bem. E a partir do diálogo se constrói um elo tão grande que nem o ódio é capaz de destruir. A isso damos o nome de amor. E a gente não vê só esse amor constituído entre homem e mulher. A gente não vê só esse amor constituído pelo matrimônio, não. A gente vê esse amor constituído com os filhos. A gente vê esse amor constituído com os amigos. A gente vê esse amor expresso nas pessoas que a gente quer bem. O grande problema é que a gente não sabe dialogar. A gente prefere falar mal. A gente prefere denegrir. A gente prefere denunciar. E muitas vezes nos tornamos pessoas falsas. A gente consegue mentir para todo mundo, hein? A gente consegue denegrir a imagem de qualquer pessoa através das nossas palavras. Mas o coração das pessoas, somente Deus conhece. Meus irmãos, minhas irmãs, dialogar é o melhor caminho. Com certeza, dialogar nos leva à perfeição mais humana possível. Jesus abria as portas para o diálogo, conversava com a viúva, com a pecadora, com aquele paralítico, com o cego, conversava com todos. Jesus ensinou que o diálogo é o melhor caminho. E muitas vezes nós nos achamos cristãos
e tão donos da verdade que não gostamos de dialogar com ninguém. Nós expomos a nossa verdade a quem nós achamos que é autoridade e nós apresentamos o nosso ponto de vista às pessoas que nós amamos e eles são obrigados a entender goela abaixo, porque eu sou o dono da verdade. E não é assim que funciona. O padre tem o costume de dizer, se formos analisar na nossa vida qual foi o motivo da nossa última briga, muitos de nós vamos ficar envergonhados, hein? Porque a gente só quer expor a nossa verdade. E o diálogo nos leva a ouvir qual é a verdade do outro, qual a angústia do outro. É sabermos navegar pelas ondas da vida do outro, ouvindo o vento que talvez prejudique e causa dor ao outro. E às vezes a dor do outro são as nossas atitudes, minha gente. E a gente tem que aprender a ouvir a dor do outro também. A gente tem que aprender a entender a dor do outro. A gente tem que aprender que às vezes as nossas palavras, que não são em forma de diálogo, machucam as outras pessoas. O que venho partilhar com vocês hoje, meus amigos e minhas amigas, é aquilo que muitas vezes é o pecado do Padre Edson, é aquilo que muitas vezes é o pecado de todos nós, é não saber conversar. Muitas vezes nós falamos dos outros, muitas vezes eu falo dos meus colegas, muitas vezes você fala do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, como se eles fossem os únicos errados no mundo. Mas talvez o nosso maior erro não seja conversar com eles e pedir se eles não precisam da gente. Talvez o nosso maior erro seja não dialogar, seja não conversar, seja não tentar nos colocar do lado através da conversa e dizer: você pode estar errando, mas eu quero que você saiba que mesmo no seu erro, se você quiser acertar, eu vou estar do teu lado para te ajudar. O diálogo, meus irmãos e minhas irmãs, são portas que se abrem para a gente ser melhor e para fazer com que as outras pessoas também sejam melhores. Isso depende de nós. E nós muitas vezes não temos a capacidade nem para conversar. Nós não temos a capacidade nem para dialogar. Às vezes na nossa casa parece um campo de batalha, onde todo mundo grita com todo mundo, onde todo mundo tem o direito de falar mais alto que o outro, e nós acabamos afastando a paz com gritos. E às vezes a gente não fala, a gente se cala. E às vezes a gente fala mal dos outros, às vezes a gente denigre a imagem dos outros, mas por quê? Porque a gente não está bem. Dialogar é você entender que um não também é resposta. Que um você não está certo também é diálogo. Que um você pode ser melhor também é uma forma de conversar. A gente não precisa acertar sempre, até os melhores um dia erram. Acredite, o que eu venho falar com vocês hoje nada mais é do que nós precisamos conversar mais para sabermos que é no diálogo que a gente pode ser melhor. Jesus foi morto, meus irmãos e minhas irmãs, porque ninguém compreendeu a verdade que ele trazia no coração e que ele transmitia às outras pessoas. Tomemos cuidado, porque às vezes a gente mata as outras pessoas, os sonhos delas, com as palavras que a gente fala e que não precisaria falar. O silêncio, muitas vezes, é a forma mais bonita de se dialogar, hein? O silêncio é a forma mais bonita de você dizer a verdade. Daquilo que você não sabe, daquilo que você não tem conhecimento, você não fala, não. Você guarda para você e faça uma reflexão. Fale mais de amor, dialogue mais com a vida, dialogue mais com a paz e você vai ver que sua vida vai melhorar. Forte abraço, hein? Deus abençoe a cada um de vocês.